Como eram feitos os efeitos de cinema sem a computação gráfica? Como os cineastas faziam cenas impressionantes apenas com truques bem inventivos? Hoje aqui no canal do Urso 4.0 nós vamos navegar nos maiores efeitos do cinema, desde o cinema mudo até os dias de hoje. Eu convido você, meu amigo nerd, a participar dessa aventura. Eu vou mostrar a primeira cena e depois vou perguntar para vocês, vou dar um tempinho para vocês pensarem como a cena foi feita. Como foi feito? Como o cineasta pensou no truque? Foi câmera? Foi miniatura? Foi tela de fundo? Como foi feito? Bora lá com o urso porque tá demais. Várias cenas bem famosas e bora para essa viagem por efeitos especiais do cinema sem computação gráfica. O primeiro filme aqui é o Safety Last de 1923, cinema mudo. A cena do relógio, ele pendurado numa altura enorme, lembrando que os personagens que estão ali embaixo são reais. Como essa cena foi feita? Qual o truque usado para dar essa dimensão toda à cena do relógio? Bora lá. O que vocês acham? Qual foi a parte inventiva do cineasta para dar essa perspectiva? Sabendo que as pessoas que estão lá embaixo são reais, é uma avenida real ali. Eu vou mostrar para vocês, o truque foi bem simples, mas muito inventivo. Ele usou uma perspectiva da câmera, ele reconstruiu parte do prédio em cima de um prédio, não tinha perigo para o ator, mas a câmera foi posicionada bem em perspectiva à frente do ator, pegando as pessoas de plano de fundo, e ele reconstruiu em cima do edifício 2 andares, ou seja, a perspectiva da câmera gerava a perspectiva aos nossos olhos que as pessoas estavam no fundo e ele estava no alto do prédio. Sensacional, um truque super simples que para a época inovou demais apenas com a perspectiva do personagem. O próximo filme que eu vou mostrar para vocês é um filme que eu gosto demais, recomendo, Metrópolis de 1927, mostrando uma metrópolis futurista. Esse filme tem completo no YouTube, super indico. Quem assistiu, assista novamente. Quem não assistiu, recomendo. Um pouquinho de paciência que o filme é de 100 anos atrás, então a dinâmica é do cinema, ainda do cinema mudo. Eu vou mostrar a cena e gostaria de perguntar para vocês como ele conseguiu usar aquelas pessoas pequenas ali, verdadeiras, com uma cena tão grandiosa. Bora lá para a cena primeiro. Trilha sonora na época, top. Como essa cena foi construída? Quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse vídeo, eu não tinha a menor ideia, mas há um truque também relacionado à câmera. Dá uma olhada. A cena tá rolando, as pessoas são pequenas em relação à grandiosidade da cidade, e o que o cineasta fez? Ele posicionou uma câmera em frente a um espelho. Isso mesmo, em frente a um espelho com a maquete da cidade atrás. O espelho tinha partes vazadas que filmava pessoas numa plataforma ao fundo. Ou seja, a câmera estava pegando as pessoas ao fundo e a maquete da cidade a 45 graus. E a câmera acabava juntando tudo em um truque que ficou muito conhecido no cinema de reflexão a 45 graus. É sensacional e como ficou perfeito. Tá vendo? Rebate ali no espelho, a câmera pega a parte de fundo da maquete e reproduz com as pessoas ali no fundo usando apenas um truque de câmera e espelho. O próximo filme que eu quero mostrar aqui para vocês é o Winx. E a cena também, um filme de 1927, o cinema estava bombando na época, do cabaré, onde a câmera está avançando, passando pelas mesas. Eu só achei essa parte aqui num shorts, eu não achei o filme completo, então eu só achei esse recorte, mas é muito interessante e eu vou mostrar para vocês como essa cena foi feita. Dá uma olhada na cena real primeiro. Na sua opinião, como essa cena foi feita? Como ela foi produzida? Cara,
Eu aumentei aqui porque vocês vão ver que é top demais. Na verdade, o cineasta criou uma plataforma e colocou um operador com a câmera. Então ele vai movimentando a câmera e passando pelas mesas numa posição certinha até chegar no ator principal. Dá uma olhada aqui, ó. Ele posicionou de uma forma, com o operador andando com a câmera passando pelas mesas até chegar ao ponto de filmar o ator principal, dando essa ideia de movimento da câmera de zoom até pegar o ator principal no fundo. É top até os dias de hoje, essa cena é sensacional. O próximo aqui é o Sternborn Bill, de 1928, com Buster Keaton. Buster Keaton é aquele ator que ele desprezava o uso de dublês. Ele era o próprio dublê, ele fazia todas as cenas, como hoje o Tom Cruise faz as cenas dele de ação, como também o Jack Chan, é aquele ator que faz realmente a cena. E ele fazia cenas impensáveis para a época. Eu vou trazer uma cena aqui e gostaria de saber sua opinião como essa cena foi feita. Coffee. Buster se movimenta. E cai a fachada da casa. Cai a fachada da casa exatamente no ponto que ele estava, ele se salva. E tem um detalhe importante: não tem truque nenhum. O doido fez essa cena. Ele se posiciona certinho. Para você ter ideia, no set na época, eu fazendo a pesquisa, as pessoas se afastaram com medo dele morrer, porque era uma parede pesada e ele tinha que se posicionar exatamente no ponto específico onde a janela ia passar por ele e não ia acertá-lo. É uma cena perigosíssima para a época que ele fez sem dublê e, cara, se acerta a cabeça dele ali, ele tá perdido. Essa cena é impactante até os dias de hoje, é uma das melhores cenas do cinema, sem o uso de computação e absolutamente nada. Apenas a coragem do ator até os dias de hoje, essa cena é top. O próximo filme aqui é o Modern Times, de 1936, com o mestre Charlie Chaplin. É um dos filmes mais legais dele, e, cara, essa cena que ele tá patinando na loja, com um perigo ali, porque não tem um guarda-rei, você vê o fundo, é usado uma técnica de cinema top demais. Na sua opinião, como essa cena foi feita? Essa cena foi feita com a tecnologia usada muito nas décadas de 70, 80 e 90. Para você ter ideia, foi criada lá na década de 30. Eu estou falando da técnica Matching Painting, que consistia em você pintar um quadro com parte da cena sendo filmada o quadro e a parte filmando a ação do ator. Dá uma olhada como era essa sobreposição. O quadro ficava à frente da câmera, com a parte pintada, ela se montava a cena de fundo e o ator fazia toda a sua parte da cena totalmente seguro, então te dava a impressão, a ilusão de profundidade. O que você está vendo na profundidade de Chaplin é apenas uma pintura usando a técnica chamada Matching Painting. Agora eu vou para um filme que eu gosto muito, que é o Mágico de Oz, e essa cena é a cena que a Dorothy vai ser levada para o mundo de Oz. Só que a cena parece perigosíssima, porque é um tornado. Ela foi filmada na época até em preto e branco e o filme já era colorido. E já tinha som, os atores falavam, já tinha um som, não era o cinema mudo igual a gente estava vendo nos outros filmes. Porém, entretanto, todavia, essa cena é impressionante com uma técnica bem simples. Gostaria de saber a sua opinião, qual técnica foi usada, mas antes vamos para a cena.
Como essa cena do Mágico de Oz foi produzida, na sua opinião? Na pesquisa eu me surpreendi porque foi usada outra técnica fantástica. Nesse caso aqui, foram usadas duas câmeras, um fundo para projetar o tornado e a atriz na frente, os atores na frente desse fundo. Ou seja, eram duas câmeras para filmar uma cena. A primeira câmera projetava o fundo nessa tela transparente, onde mostrava o filme do tornado. Na segunda câmera filmava com todos os efeitos, o vento jogando na atriz e nos atores, e juntava e gerava essa situação sem chroma key. O chroma key era a própria projeção da tela. É sensacional, é muito inventivo, até os dias de hoje me choca, porque esse filme é muito legal e a cena é extraordinária. Tá vendo ali? A câmera mostrava o fundo, a atriz na frente vivendo ali o tornado, não correndo nenhum risco, e a cena é sensacional até os dias de hoje. Ou seja, a Dorothy nunca passou nenhum perigo, mas a cena é sensacional. Você imagina na época no set, você fazendo essa cena, gerando o tornado ali na frente e juntando as duas cenas. É top demais. E agora eu vou para os dias de hoje, para um filme que me chama muita atenção. E o efeito, ele me chama mais atenção ainda porque ele é tão simples, mas tão inventivo que é top demais. Vamos para 2001, Uma Odisseia no Espaço. Agora estamos falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço de 1968, do mestre Stanley Kubrick. A cena é a cena da caneta logo no começo do filme e me chama a atenção demais. Eu quero saber muito de vocês como essa cena foi criada. É um truque bem simples que me chama a atenção até os dias de hoje. Bora lá! Como essa cena foi criada da caneta sem usar cordas que ficavam difíceis de tirar na pós-produção porque não tinha o efeito do cinema da computação gráfica, cara, foi muito simples e muito inventivo. Ele colocou uma roda transparente, colou a caneta nessa roda e tinha um operador que girava essa roda, trazia esse efeito que é sensacional até os dias de hoje. Dá uma olhada no efeito. Simplesmente essa roda transparente ficava à frente da câmera e um operador girando. A atriz vinha e buscava a caneta que estava colada nesse vidro, nessa arte transparente, esse círculo transparente, e juntava no final. Ou seja, uma técnica simples que até os dias de hoje é top demais. Nós chegamos ao fim dessa jornada pelo cinema. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E lembrando, se você curtiu muito esse vídeo, compartilha. Não custa nada. E se você gostou dos efeitos especiais que eu trouxe aqui do cinema, pede uma segunda parte que eu faço com todo carinho para vocês os efeitos do cinema de forma mais inventiva sem computação gráfica. Porque ser nerd é uma das melhores coisas da vida. Até um próximo vídeo. Um abraço do Urso. Até lá. Fui!